Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio, criador da Wood Beer e da Academia da Madeira. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas também. E olha só galera, hoje vamos falar sobre essa máquina aqui que eu me amarro, que é uma tupia, nesse caso aqui, uma tupia laminadora. Esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas lá, uma enquete na verdade, no meu Instagram. E o vídeo mais pedido, né? Perguntei quais os vídeos as pessoas, vocês aí, gostariam de ver, tá? E o mais votado foi sobre tupia. Então vou falar tudo que eu sei aqui, mostrar alguns detalhes, mostrar o que dá pra fazer. É uma máquina super versátil, tá? A gente tem também a tupia de coluna, né? Que tem uma série de outros benefícios, vamos dizer assim, tá? De outras funções, mas principalmente para quem está começando, uma tupia laminadora atende muito bem, é uma máquina extremamente versátil, tá? Então, para quem nunca fez nada com uma tupia ou está começando aí, vai ter muita dica fera, beleza? Então vamos para a bancada aqui, que a gente vai detalhar sobre fresas, como põe, como tira, como arruma, enfim, vamos embora. Então galera, aqui temos a tupia laminadora, essa aqui é uma da Makita, tá? Mas existem, lógico, várias outras marcas. É uma coisa que eu recomendo muito, galera. Comprem uma tupia de uma marca boa, tá? Porque eu comprei uma laminadora, inclusive, de uma outra marca aí, marca desconhecida, sabe? E eu acabei jogando fora a máquina, porque ela tinha uma rotação muito estranha. A tupia é uma máquina, né, que tem uma rotação muito alta. Então recomendo que você compre uma marca boa. Eu comprei uma que era uma marca desconhecida, tá? E acabei jogando fora a máquina e comprando outra, porque ela tinha uma rotação muito estranha, ela não me passava uma segurança, enfim, e é uma máquina, a tupia, né, que ela tem uma rotação muito alta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma máquina que tem um perigo, vamos dizer assim. Lógico que você indo com calma, sabendo manusear, não é uma coisa que vai ali te dar, né, te matar. Mas eu prefiro estar nesses tipos de máquina, serra de bancada, serra circular de mão, meia esquadria, tupia, comprar uma de marca boa, tá? Dito isso, sempre falo sobre máquinas também, galera. Quando você for mexer com uma máquina, qualquer uma dessas que eu falei, você tem que estar com a cabeça naquele momento do que você está fazendo com aquela máquina na mão. Então, segurando ela firme, pensando qual o movimento que você vai fazer, isso evita acidentes, tá? Não vai com, pega aqui, você está pensando numa coisa que aconteceu, num problema, sei lá, numa discussão, e pega a máquina e sai botando. A chance é que você vai errar alguma coisa, que vai dar alguma coisa errada. Então, sempre preste atenção no jeito que você está segurando a máquina, como que você está pegando ela, se você está firme, tá? Outra coisa também, se você não tá, você tem que ficar escutando o barulho da máquina, tá? O som que ela tá fazendo, porque a gente consegue identificar se tem algo errado. Vocês vão ver, com prática e tal, você vai pegando o ouvido de todas as máquinas que você tem. Então você sabe que ela fez um barulho estranho, tem algo errado. Para tudo, desliga a máquina, tá? E começa de novo, tá bom? Bom, vamos lá agora para os detalhes aqui então. Máquina desligada da tomada, né? Porque eu vou mexer aqui com ela e tal. Então sempre desligada da tomada, tá, galera? A tupia, ela tem essa base, né? Nesse modelo aqui. Lógico que vai variar um pouco de marca para marca. Mas ela tem essa base que você consegue ter uma regulagem. Você tem aqui a medida, tá? E isso vai te dar a regulagem de profundidade, tá? Ó. Então aqui você aperta daí na profundidade que você quiser. Eu vou detalhar quando a gente colocar as fresas, tá? Mas aqui eu vou tirar a base por enquanto, para mostrar aqui que é uma coisa que muita gente tem dúvida, tá? Existem as pinças, que é o que faz, né, o que vai fazer segurar a sua fresa, tá bom? Então aqui eu tenho vários tipos de fresa. Essa pinça, a fresa tem que entrar aqui. Tá vendo que essa pinça, essa fresa aqui, não entra. Nessa outra, ela já entra. São parecidíssimas, tá? São muito parecidas, mas dá diferença. Então, na hora de você comprar a sua fresa, você tem que ver o diâmetro da haste, se você tem uma pinça que dê nesse diâmetro da sua fresa, tá bom? E aí vai variar conforme a marca da fresa, da tupia, da sua pinça. Então sempre observe isso. E aí é o seguinte, aqui a gente tem a porca e essa pinça vem aqui, tá? Então, ou essa ou a outra. Então é isso, ó.
No caso dessa fresa aqui, né? Ela entra aqui nessa pinça, então vai entrar aqui e você vai colocar aqui, tá? Beleza. Se tiver com essa pinça aqui, eu não vou conseguir colocar a minha fresa. Ó, ela não entra de jeito nenhum. Então, você tem que observar isso, tá? A sua pinça para a sua fresa, tá? Elas têm que ser compatíveis. E aqui é isso, você vai botar a pinça, vai passar aqui, né, a fresa e vai apertar. Cuidado para não deixar a fresa muito para fora, tá? Porque não vai ter um contato ali bom na hora do aperto. Então essa pinça, você tem que tomar cuidado, porque não pode ficar assim, ó, essa pinça muito na ponta aqui da fresa. O ideal é que ela entre um pouco aqui, ó, e entre um pouco aqui, para daí garantir que você vai ter um aperto bom, tá? Então não deixe isso aqui muito para fora, porque o risco é maior da fresa vibrar, dela você ter algum tipo de problema, tá? Então procure sempre prender ela direito. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o gabarito copiador. Geralmente isso aqui vem, tá? Com as tupias. Essas pinças também, tá? Geralmente vem duas, mas você tem que observar na que você for comprar se vieram duas pinças ou não, ou se você tem que comprar uma outra, dependendo do tamanho da fresa, tá bom? Tem esse gabarito copiador que a gente vai mostrar, vou mostrar ele aqui. E uma coisa legal, uma dica, galera, extra aí, eu gosto de fazer o seguinte, pegar as minhas fresas, no caso dessas que tem desenho, e eu faço essas madeirinhas, ó, já com o desenho de cada uma. Porque geralmente os kits vêm com o desenho aqui, certo? Só que não é tão claro como você vendo assim ao vivo. Então, por exemplo, essa fresa aqui, né, eu já sei que ela faz esse tipo de acabamento. Tá vendo? Ela passa aqui e aí tem essas fresas, todas essas aqui são rolamentadas, que a gente chama, né? Tem um rolamento aqui para você poder fazer a forma, tá? E eu gosto de ter esses pedacinhos já com tudo aqui. Por exemplo, essa aqui faz um chanfro, né? Mais reto, tá? Então, é bem legal e pelo menos eu gosto, me ajuda na hora de escolher as fresas, porque daí eu já sei qual cada acabamento faz. Um detalhe importante, galera, cuidado com kits, tá? Tipo esse, tem uns maiores, esse aqui não tem marca, por exemplo, é um kit que não tem marca. Aqui tem a logo da Wood que eu botei, mas enfim, não tem marca. Essas fresas geralmente, tá, de kit, lógico que não vou generalizar aqui, porque tem kits bons, mas geralmente elas não são boas. Eu prefiro comprar as fresas assim, separadas, tá? Elas são fresas melhores. Isso aqui também, essa é da Makita e essas daqui, se não me engano, são todas da Bosch, tá? Então são fresas melhores, essas daqui são todas Bosch. Tirando essa aqui é uma, ó, essa aqui é sem marca. E dá para notar na mão aqui que o rolamento não é igual a esses já, ele tem tipo uma folga, sabe? Então, se você puder, faz a opção por fresas de qualidade. Essa aqui também é Bosch. Vai ser bem mais caro? Vai ser bem mais caro. Mas é melhor você ir comprando aos poucos do que ter dor de cabeça com uma fresa ruim, tá? Essas daqui geralmente o rolamento estraga, não tem um fio tão bom e você acaba quebrando, né? Destruindo ali a sua madeira. Então faça essa opção por fresas melhores, tá bom? Então galera, vamos falar um pouquinho agora desse gabarito copiador, tá? Esse gabarito serve para você copiar alguma forma, tá? De uma certa maneira, essas fresas rolamentadas também fazem isso, tá? É só porque a dinâmica é um pouco diferente. Então vamos falar primeiro, vou mostrar como é que usa esse gabarito copiador aqui. Que é bem legal, mas ele é meio limitado, tá? No caso dessa tupi aqui, ele vai no meio dessa base, tá? Então aqui eu vou desparafusar. Lembrando o seguinte, galera, sempre que for manusear esse tipo de coisa, assim, um parafuso que é colocado num acrílico ou numa máquina mesmo, eu não gosto de usar parafusadeira, tá? Fica uma dica aí pra vocês. Eu gosto de tirar e colocar o parafuso na mão. Por quê? Porque a parafusadeira é muito forte, então você pode espanar a cabeça do parafuso e aí é difícil de achar um parafuso novo, compatível. Você pode trincar o seu acrílico nesse caso aqui, tá? Então mesmo em máquina, se eu vou, sei lá, abrir a máquina, né? Aqui eu procuro usar tudo a chave na mão, tá? E não parafusadeira.
porque a parafusadeira vai lá e arregaça o negócio, tá bom? Então aqui, ó, tirei. Esse gabarito vem aqui, tá? Aqui tá vendo? São duas peças, né? Como se fosse um sanduíche. Então esse gabarito vem aqui, beleza. Pronto, agora eu vou botar aqui a minha pinça para a fresa que eu quero. E aqui agora eu tenho que botar, tem que passar aqui tudo, ó. Eu vou botar a capa, né? Aí vem a fresa, porque a minha fresa é maior do que esse gabarito. Então eu tenho que botar aqui. E aqui eu vou dar o aperto com a chave, tá? Pode dar um aperto bom, lógico que sem quebrar tudo, né? Mas dá um aperto bom para garantir que essa fresa não vai soltar daqui, tá? Pronto. Sempre lembrando, fazendo isso tudo com o cabo fora da tomada. Então aqui, galera, vamos dizer que isso aqui é o meu gabarito, tá? Vamos dizer que eu quero tirar um pouquinho dessa madeira de baixo aqui e esse aqui vai ser meu gabarito, tá? Isso pode ser com formas, lógico, se isso aqui fosse arredondado, tá? Então deixa eu tentar mostrar para vocês. Essa parte do gabarito copiador vai pegar na peça que é a minha matriz, que é o meu gabarito, ou seja, nesse caso aqui, nessa peça, tá? Então eu vou botar ela um pouquinho afastada aqui, ó. E aí ele vai copiar a forma que tiver aqui nessa madeira para essa, tá? Aqui eu tenho um pedaço, só por curiosidade, aqui eu tenho um pedaço de teca e aqui é jequitibá, tá? Então, quando eu passar a tupia aqui, o gabarito copiador vai pegar nessa peça aqui, que é a minha guia. Então, se isso aqui fosse um pouquinho abaulado, ele ia fazer nessa madeira aqui um abaulado. Eu vou montar aqui agora para ligar a tupia e fazer aqui um pedaço para vocês verem, tá? Deixa eu reposicionar as câmeras, bora lá. Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu prendi, né, a minha madeira, que eu quero fazer o corte, os desbaste, vamos dizer. A outra, que é a minha guia, em cima, tá? E prendi com sargento. Eu sempre gosto de prender com sargento para eu não me preocupar com essa peça ficar andando de um lado para o outro, tá? Então agora eu vou ligar aqui a tupia. Ó, então vocês estão vendo que ela copiou aonde essa madeira tava. Eu fiz só até a metade, justamente para poder mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui, se eu continuar, ela vai tirar o resto tudo, tá? Então, se essa peça, inclusive, tivesse aqui meio que um abaulado, eu poderia fazer um abaulado aqui. Eu tenho que ter sempre um gabarito, tá? Então, você vê que ela ficou bem rente, ó. Bem rente, tá bom? Então, o copiador funciona bem, tá? Mas as fresas rolamentadas hoje estão bem difundidas, vamos dizer assim. Eu prefiro usar as fresas rolamentadas, tá? Vou mostrar essa opção também. Mas é porque muita gente sempre me pergunta sobre o gabarito copiador, tá? Então, essa peça de cima ficou encostada aqui. E aí ela vai seguir qualquer coisa que tiver aqui. Uma coisa importantíssima, galera. Se você for fazer no meio da madeira, tá? Você não vai fazer assim, um passe direto aqui, ó, com essa fresa toda pra cima. Deixa eu desligar da tomada aqui. Pronto, desliguei da tomada. Então você não vai usar, tá, essa fresa assim, toda. Você vai ter que usar uma fresa menor para que você possa regular a sua mesa aqui. E aí você vai dar passadas pequenas, de 1 em 1 milímetro. Eu vou falar sobre isso mais pra frente também. Então aqui é para mostrar uma opção, ficou bem rente e bem lisinho, bem filé. Então, galera, aqui ficou, né, aquela diferença, ó, e ficou bem limpo, tá? É uma coisa também sobre o que eu falei da qualidade das fresas. Uma fresa inferior nem sempre fica liso assim, dá muita marca na madeira. Uma fresa melhor te dá um acabamento já melhor, tá? Então você vai ficar menos tempo, né, lixando e acertando aqui. Bom, eu montei aqui uma outra fresa, tá, na tupia, que é a meia cana. Essa fresa é muito conhecida pelo pessoal que faz tábua, para fazer aqueles vincos, tá? E aí o que é importante? Foi o que eu comentei anteriormente aí com vocês, tá? Eu nunca vou fazer um passe de uma vez assim, ó. Aqui eu tenho muita espessura, né? Então vamos dizer que eu fosse fazer um vinco aqui, tá?
Vou colocar assim só para exemplificar. Aqui, a fresa, ela tá toda dentro da madeira. Você vai forçar a tupia, você vai forçar a fresa, você pode queimar a madeira, queimar a fresa, até mesmo quebrar, tá, a fresa. Então o que você vai fazer? Você vai fazer vários passes e aos poucos, tá? Então você vai colocar a fresa um pouco para fora e vai travar aqui a mesa dela. E aí você vai fazer um passe assim. Depois você solta e aí você vai dar mais profundidade. Deu mais profundidade? Você vai lá e faz outro passe, tá? E assim vai até chegar na profundidade que você quer, porque é muito mais seguro do que você colocar já direto assim. É lógico que depende um pouco do tipo da madeira que você está usando, mas principalmente madeiras mais duras, né, mais densas, nunca faça isso. Eu, particularmente, em qualquer tipo de coisa que eu vou fazer, seja até compensado, que é uma coisa macia, eu prefiro ir aos poucos, é isso. Eu começo com a fresa numa posição que é talvez 1 milímetro, 2 milímetros, isso pode variar um pouco conforme a sua madeira. No IP, por exemplo, eu vou quase que de 1 em 1 milímetro, para ficar um acabamento melhor, para não forçar minha máquina, para não botar eu mesmo, né, em situações de insegurança, tá? Ou, né, de acidentes, tá bom? Então vai sempre com calma. Bom, montei aqui agora uma fresa de corte chanfrado, tá? Que eu quero fazer nessa peça aqui. Então vou mostrar aqui para vocês. E aí eu faço o seguinte nesses casos, tá? Porque o que vai regular a profundidade, né, o ângulo aqui, a quantidade de chanfro, vamos dizer assim, é a profundidade aqui. Se eu deixar ela bem rasinha, né, a base aqui, ó, bem rasinha aqui com a lâmina, vai ficar bem pouquinho. Se eu fizer mais, aí vai ficar bem maior. Então o que eu gosto de fazer? Ou eu pego um outro pedaço, por exemplo, essa peça aqui é a peça que eu vou aproveitar, que eu quero fazer, né, que eu estou fazendo, meu produto, sei lá. Eu gosto de pegar uma outra, parecida, igual, de preferência, e fazer teste até eu regular a altura que eu quero, tá? Nesse caso aqui, como a gente vai passar ela só em volta, você não tá com a fresa inteira dentro da madeira, não tem tanto problema você usar ela um pouco mais já para fora, vamos dizer assim, tá? Mas mesmo assim, toma cuidado, vai com calma, ou faz um passe menor, aí você olha, vê se é aquilo que você queria, senão você regula um pouquinho mais e faz outro passe, tá? Então, bora lá. Então ficou um chanfro aqui, e aqui, ó, tá vendo que a fresa, o rolamento pega na madeira ali e vai chanfrando, né? Então se eu regular isso aqui mais para baixo, né, tipo, ou seja, a mesa mais para cima, aqui, ó, vai me dar um chanfro maior ainda, tá? Mas aqui eu regulei para o que eu queria. É claro que dá para fazer bem maior. O que vai determinar é a altura aqui dessa mesa, da base, tá? Em relação à fresa, beleza? Uma outra função para o gabarito copiador, tá? É você fazer rebaixos. Então aqui eu tenho um gabarito redondo. Então vamos dizer que eu quero fazer uma espécie de porta-copos aqui, alguma coisa para encaixar nessa peça. Você vai ter que ter um gabarito. Esse aqui eu fiz cortado na minha máquina laser, né? Mas você pode usar um pedaço de... Esse aqui é um MDF, tá? É um MDF, ó, bilaminado já, mas pode ser um MDF cru, não tem problema. E aí você faz um furo, por exemplo, com a serra-copo. Você tem daí você já tem um gabarito, tá? E aqui é isso, ele vai copiar esse círculo. Ó, eu vou dar a volta aqui, tá? Agora é o que eu falei pra vocês, nunca faça, por exemplo, do jeito que tá aqui. Tá? Aqui tem muita fresa para entrar de uma vez na madeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou regular aqui a minha mesa, ó, e vou dar um passe bem, praticamente aí 1 milímetro, tá? Travei a minha mesa aqui, pronto. Agora eu vou prender essas duas peças e fazer um passe. Depois eu ando um pouquinho com a fresa, faço mais, tá? Então, galera, deixa eu explicar para vocês essa engenhoca aqui, vai uma dica aí para vocês. Como eu preciso passar a tupia, né, aqui para seguir esse círculo, e essa base minha é muito pequena, porque quando eu fizer assim, ó, tá vendo? A base da minha tupia passa dessa base aqui, que é meu gabarito, tá? Então o ideal aqui é que fosse uma peça maior, para eu poder prender nessa outra peça aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei
um compensado, um pedaço compensado aqui, botei essas duas para dar para ficar perto dessa madeira, não cheguei a travá-la aqui não, tá? Justamente até para... Aqui não é o caso porque eu não estou fazendo um projeto mesmo, é para exemplificar para vocês, mas para eu ter um jogo de regulagem aqui também, tá? E agora eu vou travar com parafusos aqui nessa peça, para eu não furar a minha peça. Porque eu poderia vir e travar aqui também, só que aí eu vou fazer 2 furos na minha peça, que é a minha peça principal, né? O que eu quero. Então aqui, ó, eu construí um jig, né? Um gabarito também, para poder prender isso tudo. Prendi isso aqui com os 2 sargentos aqui, e agora eu vou parafusar essa peça. Então ela vai ficar bem fixa no lugar e eu consigo fazer o movimento com a tupia. Pronto, agora fica diferente o tamanho, tá, do meu gabarito para a peça original. Então você tem que levar em consideração na hora de você fazer o gabarito. Por quê? Porque aqui eu tenho uma distância, né, do gabarito copiador até o tamanho da minha fresa. Então essa diferença é o que dá a diferença aqui, tá? Vou baixar mais um pouquinho agora aqui e vou fazer outro passe. Ó, então ficou um rebaixo bem legal. Você vê que a borda aqui tá perfeita, tá? Aqui precisa dar uma lixadinha também, né? Enfim, mas a borda sai perfeito, o círculo sai perfeito. Lembrando dessa diferença, ó, a diferença de tamanho dos círculos, tá? Esse aqui do gabarito sempre vai ser maior do que o que vai ficar na sua peça, tá? E isso vai variar conforme o seu gabarito copiador e a fresa que você estiver usando, beleza? Mas é uma maneira muito show de bola de fazer rebaixo, porque com uma serra copo, né, você faz o furo mesmo. Mesmo que eu fure até um pedaço só com a serra copo, eu vou ter que tirar o miolo, né? Então, com a tupia, isso é mais ágil, tá? Então, é bem bacana e você tem vamos dizer, uma quantidade enorme de tamanhos que você pode fazer. Você pode fazer ele gigante, tá? Então, vai da sua criatividade aí. Bom, aqui agora eu coloquei uma outra fresa rolamentada, né? E ela faz quase que a mesma função do gabarito, né? Oh meu Deus, da guia copiadora, gabarito copiador, como vocês queiram chamar. A única diferença é o seguinte, que a minha peça, que é o meu molde, ela vai ficar ao contrário, né? No gabarito copiador, eu tenho que botar ela aqui, para ele ir passando e copiando. Aqui, como o meu rolamento é embaixo, essa peça tem que vir aqui, ó, para quando passar, ele vai copiar o que está aqui no gabarito, certo? Então eu vou prender aqui para a gente fazer, ó, essa espécie de onda. Esse aqui é resto, tá? Que eu tenho aqui da produção da Wood. Então tem uma ondinha, vamos dizer que eu quero botar essa onda aqui nessa madeira, replicar nessa onda para cá. Vamos prender e fazer o corte. Ó, copiou bem certinho a onda. Aqui na ponta deu uma lascada. Cuidado com isso, galera, tá? Porque tupia realmente, às vezes, dependendo da madeira, o jequitibá, ele é bem fibroso, então costuma acontecer isso, tá? Essa ponta aqui, ela é muito fácil de você quebrar ela com a tupia, tá? Então, o que eu recomendo? Você vai fazer a sua peça, faz ela um pouco maior e depois você corta, tá? Então, vamos dizer aqui, eu quero essa onda, mas essa parte aqui seria fora do meu projeto. Mas mesmo assim eu faria maior, até um pouco maior, porque se você lascar a ponta não tem problema, tá? Depois você vem e corta. Não sei, né? Eu fosse fazer um corte agora aqui, e essa aqui, daqui pra cá é que é minha peça, tá? Se você não tem como fazer isso, muito cuidado na ponta, porque é bem comum mesmo, arrebentar a quina, porque a tupia vem com a rotação muito rápida, tá? Então você tem que ir bem devagar, tirando aos pouquinhos para ela não lascar aqui, tá bom? Mas você vê que a cópia aqui, ó, fica perfeita. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Passei todo, pelo menos o conhecimento que eu tenho, tá, sobre tupias. É lógico que existem mais milhões de opções, tipos de tupia também. Você tem tupia estacionária, tupia de coluna, mas com uma tupia laminadora dá para fazer muita coisa.
Inclusive tem um outro vídeo meu aqui no YouTube mostrando como é que eu fiz um gabarito para fazer corte redondo com a tupia, tá? Então, para fazer disco, vamos dizer assim, grandão, com a tupia, tem esse vídeo, procura aí no meu YouTube que tem ele também, tá? Então é uma ferramenta muito versátil. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele compartilhar. Quem tiver mais dicas, mais informações, mais coisas para passar pra gente, para eu poder aprender também, por favor, coloca nos comentários, porque eu gosto de aprender e outras pessoas vão aprendendo também com os comentários de vocês, tá bom? E manda esse vídeo, ajuda nós aí, ver para alguém que precisa ver isso, que gosta dessa parte, sei lá, beleza? Dá aquele like, se inscreve no canal, essas coisas tudo que vocês já sabem, mas é porque pra gente ajuda pra caramba, né? Para levar mais informação para mais pessoas também, beleza? Um grande abraço para vocês, vamos que vamos, galera. Fui, cheers!